Lá, estamos ao vivo agora, dia 24 de setembro de 2020, mais um programa aqui do Coinonia Online com o Caio Fábio. Caio, uma alegria ter você com a gente. Muito obrigado por levar esse tempo para estar conosco aqui. Carlos Bregantin está aqui. Boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas para esse nosso tempo juntos aqui. É isso daí. Ô, Caio, a gente estava na nossa conversa que antecedeu um pouquinho esse momento agora do ao vivo, lembrando de um dos momentos em que nós nos encontramos, que foi num retorno de um dos congressos da Vinde lá em Serra Negra, e nós voltamos juntos no carro. Você deu entrevista naquela oportunidade para um professor de teologia que estava organizando um livro, que é esse daqui, eu estava com ele na mão, a gente estava falando um pouquinho antes, esse Ultrapassando Barreiras, Novas Opções para a Igreja Brasileira na Virada do Século XXI. E o livro ele fecha com uma entrevista que você deu sobre a igreja. Isso foi 93 ou 94, já faz são quase 30 anos aí. E eu estava revendo essa entrevista, achei muito interessante, e ela é uma entrevista quase que profética. Algumas coisas da expectativa para o século XXI da igreja, dessa chamada igreja, que não é monolítica, nunca foi, né? Mas você fala uma coisa interessante, que quando dada uma pergunta que é assim, qualidades e defeitos dessa igreja, volto a dizer que não é monolítica, e você queria pontuar duas coisas, uma qualidade e um defeito que você coloca lá. A qualidade é a alegria da igreja. Alegria da igreja brasileira de forma geral, né? E o defeito é a fraqueza ética, sobretudo no campo da política, por uma pouca e rasa reflexão sobre teologia, sobre a vida, sobre uma série de coisas, né? Você acha que essas características do que é bom e do que é ruim ainda valem para isso que é a igreja? E é até difícil definir uma igreja evangélica hoje, mas, enfim, de um povo que é alegre, mas de um povo que ainda tem essa fraqueza ética, Caio? Olha, a alegria deu lugar ao histrionismo, na maioria das vezes, porque em 92, 93, 94, você ainda tinha muita experiência de alegria, genuína, sincera. Você ainda tem em alguns grupos isolados, mas todos os grupos que cresceram muito na igreja evangélica substituíram o quebrantamento pela gritaria lamurienta e a alegria pelo histrionismo, mas sem gozo, sem prazer em Deus. Isso tudo acabou de maneira quase geral. E o defeito ético se aprofundou inigualável e incomparavelmente. Praticamente é impossível que naquele tempo a gente imaginasse aonde nós chegaríamos. Porque por mais que houvesse aquele defeito de natureza ética aplicado à política e a tudo mais, no entanto, não dava para a gente imaginar que a maior parte da igreja evangélica brasileira, que naquele tempo estava sob o guarda-chuva e a bandeira da EVB, Associação Evangélica Brasileira, que tinha sua ênfase na missão integral da igreja, e era presidida por mim e alguns outros amigos, vice-presidentes e diretoria, uma diretoria, na média, excelente. Para você ter ideia, era Guilhermino Cunha, era o reverendo Wilson, que já faleceu, era o Luiz Wesley, era o secretário executivo, era um pessoal muito, muito legal. Agora aqui deu um branco na minha cabeça. Tinha lá o Samuel Câmara, que veio representando no início as Assembleias de Deus, mas depois a Assembleia de Deus, a Convenção Geral, o José Wellington veio,
se filiou e filiou a Assembleia de Deus toda. Tinha-se a Assembleia de Deus Betesda, que nunca foi uma denominação grande, mas simbolicamente era uma Assembleia de Deus expressiva, porque era uma separação da Assembleia que queria manter a pentecostalidade associada à missão integral, então era interessante. Os quadrangulares, em peso, a denominação se filiou por inteiro. A congregação, a Igreja Brasil para Cristo se associou como denominação. Os batistas não podiam, a Convenção Geral não podia associar-se em nome de todas as igrejas, porque elas são independentes. Fazem parte daquela fraternidade, mas cada uma é cada qual. Mas a Convenção deu liberdade para todas se associarem, então praticamente todas se associaram. Os luteranos se associaram. A Igreja Presbiteriana do Brasil, como denominação, se associou. A IPI se associou. As Renovadas se associaram. A Lagoinha se associou. Márcio Valadão. Todo mundo, pra você ter uma ideia. Sara Nossa Terra, Comunidade de Goiânia. O que você queira. Eu me lembro do pastor Leôncio, da Assembleia de Deus do Recife, um dos maiores campos do Brasil, associou-se, quase que obrigou todos os pastores a se associarem. Então, em 93, nós tínhamos 65% do que se chamava espectro evangélico brasileiro vinculado à EVB. E eu tinha ainda o sonho de que aquilo pudesse ser verdade. Na realidade, a maior parte se associou porque eles não queriam ser identificados com o Macedo nem com a Universal. Até o Macedo pediu para se associar. Foi um problema, eu tive que encontrar com ele não sei quantas vezes para explicar por que ele não poderia. Eu tive que dizer, olha, essa associação só está acontecendo por sua causa. Você é o patrono, é o padroeiro negativo, antitético dessa associação, porque é por medo de serem identificados com você e com a Universal que esse grupo todo está se associando. O Silas Malafaia, que vivia ali em volta de mim a vida inteira, desde antes de eu mudar para o Rio, quando eu era pastor em Manaus, eu ia pregar no Rio, ele estava sempre ali comigo. Aí, quando eu mudei em 81, ele me levou muitas vezes, me convidou não sei quantas para ir pregar lá na Penha, com o pastor Santos, que era o sogro dele. Eu fui várias vezes. Ele ia no meu escritório. Eu levei para 1 ou 2 eventos especiais, patrocinados pelo Leighton Ford, no início dos anos 90. E ele ia sempre ao Congresso da Vinde, junto com Jabes Alencar. Pelo menos no Congresso de outubro, em Serra Negra, ele sempre estava por lá. E o Silas foi um dos que me disseram, não, eu não vou me associar, não, porque vocês não vão querer fazer negócio. E eu não vou me associar a um grupo onde fazer negócio é proibido. Sei. Porque eu te conheço, eu sei que você é um cara que só faz o que está certo, não faz o que dá certo. E eu estou afim do que dá certo. O que está certo é ótimo quando se junta ao que dá certo também. Mas fazer o que está certo, não dando certo financeiramente ou em outros níveis, não me interessa. Então ele passou a receber $40 mil do Macedo para ir ficar de plantão acerca do que eu falasse. E ele, às vezes, ia lá no meu escritório implorar para eu não dizer certas coisas, porque senão ele ia ter que falar mal de mim no programa de 25ª Hora da Record. Ele não queria falar mal de mim, porque ele sabia que era um homem de Deus, que ele me respeitava, que no futuro, mesmo depois que eu morresse, eu iria fazer parte das coisas que não eram para ser esquecidas, que iam virar história. Ele não queria
brigar contra isso. Então, por favor, Caio, não fala de eu dizer, Silas, se você não quiser ter esse conflito, abra mão dos $40 mil e venha para cá, meu irmão. Porque eu não tenho como não falar, ainda que eu fique falando sozinho. Eu já falava antes. Por que eu não vou falar agora, onde eu tenho praticamente a obrigação de falar, depois que nós todos nos reunimos em torno, e queria eu que fosse em torno de Jesus, em torno de Cristo, em torno do Evangelho. Mas não era. Nós nos reunimos em torno de uma oportunidade histórica de nos diferenciarmos da Universal, dos neopentecostais e do Macedo. Por isso, na hora em que as oportunidades começaram a ser franqueadas em outros níveis, e as oportunidades políticas começaram a aparecer, dizendo, olha, vocês, se não estivessem aí na associação evangélica com o Caio, teriam muito mais oportunidades. E aí eu comecei a ver um monte de gente que não se desvinculava, mas começou a pegar o que era aético. E em 93, quando o Scott me fez essa pergunta, eu tinha ainda uma alegria a relatar e tinha ainda uma dificuldade ética, uma deficiência ética. Agora, de 96 para frente, 95, 96 para frente, ficou tudo muito claro. Sim. Claro, claro, claro. E quando nós chegamos a 98, ficou absoluta e esmagadoramente evidente. Eu deixei de ser presidente até honorário da EVB em agosto de 98. Eu mandei uma carta a ela e a tudo mais, a todas as organizações que eu pertencia, me desligando de tudo. Eu era pastor honorário naquele tempo, da EVB. E era o presidente honorário. Me desliguei e aí eu vi aquilo ir ladeira abaixo. Sim. Porque na presença de Deus, sem qualquer coisa que não seja um coração sincero diante de Deus, eu sei que com todos os meus pecados, eu era uma referência que a maioria tinha medo de ir contra ou afrontar os princípios que eu representava. Quando eu saí, ficou um vácuo, meu amigo, um vácuo, igual essas voltas de tsunami, quando tem um terremoto lá no fundo do oceano e as águas são chupadas, ficou aquele vácuo. 99, 2000, 2001 mais ou menos, aí voltou a onda. E voltou louca, voltou enorme, voltou destruidora. E acabou com o que a gente podia ter a relatar apenas de uma deficiência ética. Passou a ser banditismo declarado, absoluto mesmo. Eles perderam até a compostura. Pois não, querido. Caio, eu desculpe interrompê-lo, mas assim, aproveitando, né, isso, tem uma incomodação no meu coração quando ouço você fazendo esse relato daqueles tempos e te acompanho desde os anos 80 e algumas dessas comunidades aí citadas e algumas dessas lideranças tidas como lideranças espirituais começaram, né, a influenciar o Brasil nesse sentido. Minha incomodação é assim, hoje nós temos que lidar talvez com uma geração que tenha se convertido, aí eu ponho a que e a quem, porque não se sabia bem o que e quem pregavam, não é? E hoje nós temos que lidar com uma geração imensa de gente que veio, né, para esse tal mundo evangélico, mas convertidos neste ambiente. Depois. E aí você tem isso que você chamou de vácuo absoluto, entre aspas, assim,
de convertidos a Cristo para valer, não é? E aí essa é uma incomodação que eu tenho e coloco para você, não sei o que você pensa a respeito, e aí uma pergunta, você vê alguma coisa boa no mundo religioso, cristão, evangélico, hoje, no Brasil? Você perguntou a quem e a quem? A quê? A maior parte, a teologia da prosperidade. A quem? A igreja como representante de Deus no mundo, na terra, foi vendido como pacotão para esse pessoal. A igreja é Jesus na terra, é Deus na terra. E os seus vigários, os seus pastores, são os vigários de Cristo para serem obedecidos como apóstolos originais. A palavra que eles trazem é a palavra renovada do Espírito Santo. O Espírito Santo passou da Bíblia, o Espírito Santo deixou os princípios de Jesus de lado e o Espírito Santo criou moveres e moveres totalmente contrários ao ensino de Jesus e da palavra. Então, esse foi o pacotão que foi oferecido como evangelização para a grande maioria dessas pessoas. Eles se converteram a isto. E o que é esse conteúdo? Quem é a igreja como representante absoluta de Deus na terra, a expressão visível de Deus é a igreja, e os cabeças dela, que são os seus líderes, que também têm o poder de abençoar e amaldiçoarem os crentes que não sejam submissos à doutrina que recebam, aos ensinos, às demandas, às obrigações que precisam ser arriadas. De fato, é como obrigação que o cara deita no altar da religião. É uma linguagem afro-ameríndia, essa de deitar o sacrifício. Então é isso que você tem hoje. De modo que eu evangelizo todo dia e cada vez eu tenho que evangelizar mais. Porque eu tenho aí alguns milhares de pessoas que me assistem diariamente e eu tenho que chegar a elas não com alimento sólido, como diria Paulo, e o escritor de Hebreus, dado ao tempo decorrido, já devíeis ser mestres. Não dá, não. Eles não sabem nada sobre Cristo, não sabem nada sobre conversão, sobre justificação pela fé, sabem nada. Nada, e tem uma dificuldade enorme de entender, porque tem uma trava de obediência à lei de Moisés, culto a Israel, culto ao Antigo Testamento, historinhas bíblicas do Velho Testamento que são contadas como quem, nos dias da nossa infância, tentava passar uma mensagem para crianças. É como acontece agora com as histórias do Velho Testamento. São contadas nem pela leitura bíblica, são contadas pela memória do pregador que não sabia nada antes, dá uma lida naquilo e pega quais são as ênfases da denominação. Esse é o mês de Gideão, as ênfases são tais, tais e tais. As histórias são tais, tais e tais. E o cara vai lá, lê para repetir. Então, voltando a você, os crentes desse tempo fazem parte de uma geração de cristãos a serem completamente evangelizados. E dá muito mais trabalho evangelizar esse pessoal do que os ateus ou agnósticos, que me entendem que é uma maravilha, vão se convertendo com uma facilidade brutal. E entendem tudo. Os comediantes, os artistas, os sensíveis, que totalmente anti-religião, no entanto, quando ouvem Jesus sendo proclamado com a simplicidade do Evangelho,
ficam absolutamente apaixonados. E não param mais, e querem mais. Não querem nada com igreja, nem com reunião, nem com congregação. Mas eu estou muito bem, dizem eles, me congregando em casa, te ouvindo. Tá? Até aqui eu vou. Daqui para diante, só se Deus falar comigo alguma coisa além. E quanto à última pergunta que você fez, você podia repetir quem e o que, e a última foi? O que há, se você vê algo de bom nesse universo dessa chamada igreja evangélica? O que eu vejo de bom nessa hora é que, por causa disso que eu acabei de dizer, há milhões de pessoas querendo a palavra se reunindo em família e em casa. Eu acho isso extraordinário, porque desses 14, 15 milhões chamados desigrejados, pelos igrejados, pelos oficialmente institucionalizados, porque não foi nenhum desigrejado que se auto-intitulou assim, a resposta deles nas pesquisas do IBGE é: você é o quê? Eles dizem, somos cristãos. Frequenta alguma igreja? Não. Mas eu tenho uma fé cristã vivendo no meu cotidiano com essa fé. E aí, pois bem, são quase 15 milhões de pessoas. É a segunda maior denominação do Brasil, são esses que tiveram alguma introdução ao Evangelho, se escandalizaram com o que viram, mas não desistiram. Não desistiram de Jesus. Eles entenderam que tem alguma coisa errada com as instituições. Mas Jesus continua a ser a melhor notícia, a boa nova para eles. E esses grupos estão crescendo nas reuniões domésticas, nos pequenos grupos, nos Zooms, agora na pandemia, de grupos pequenos, de 50, de 100, indo embora, um passando para o outro. E a outra coisa que eu vejo é que esses grupos que antes estavam super culpados, já não estão mais culpados. Eles já entenderam que a igreja é eles, isso está sendo repetido cada vez mais. Essa semana mesmo eu vi uma pessoa que era da Renascer em Cristo, gente muito boa, que não aguentou e saiu de lá, falando, eu sempre disse que igreja somos nós. Eu achei engraçado, porque, claro, ele está num estado de quem diz, deixa eu sair daquilo para sempre, mas ele ficou anos lá dizendo que o bispo era o Estevão, que tudo era como as coisas eram então definidas naquele combo. Mas agora, graças a Deus, ele saiu e a alegria dele de ter encontrado a palavra o faz dizer, eu sempre ensinei isso. Não, quem dizia isso, conquanto o Watchmani pudesse ter essa ênfase e alguns outros, mas aqui no Brasil, depois do ano 2000, eu fiquei dizendo isso sozinho. Que igreja éramos nós, eu era o herege. Quando eu falei isso ao Danilo Gentili, ele não, porque igreja é você, igreja sou eu. E ele nunca deixou de se sentir igreja, mas foi jogado fora. Aí o cara, quando é expulso, faz tudo para provar que aquilo que os que o expulsaram disseram estava certo. A maioria vai e vive para radicalizar, até que você comece a dizer, cara, não adianta, a tua radicalização é trauma, você não é assim, não crê assim, não precisa disso. Para com isso, você é de Cristo. E no início, isso era uma heresia brutal, nos anos 2002, 2003, 2004, quando você veio para o caminho da graça, foi 2006, não foi? Foi. Era ainda uma grande heresia dizer isso. Que igreja éramos todos nós. E, enfim, que Deus não habita o óbvio, né? Casa feitas por mãos humanas, a igreja é gente, somos nós e tal.
mas era heresia institucional. Agora, graças a Deus, tem uma quantidade imensa de pessoas dizendo exatamente isso. Igreja somos nós. Por que a gente não se reúne para termos um processo de comunhão, de aproximação, de crescimento juntos, na mesma unidade de compreensão? Isso eu acho que é revolucionário. Sinceramente, eu acho essa grande revolução. Não é ter igreja com 4.000 membros, 5.000 membros, isso é bobagem. Você vai em qualquer igreja quadrangular, tem lá 12, 15 mil, e a loucura está para todo lado. Você vai em qualquer outra igreja neopentecostal, está lotada. O aspecto revolucionário é esse, a grande revolução que fez a igreja ser aquilo que a igreja foi, apesar das lutas contra os gnósticos, contra os judaizantes, contra os hereges que diziam que Jesus já tinha vindo, ou contra os marcianistas que queriam marcar a volta de Jesus, qualquer coisa. Mas a grande revolução, que acabou minando estruturas poderosas, era essa de uma igreja que até o quarto século não tinha templo, não tinha nada a não ser encontros em praças, bosques ou varandas grandes de casas em tempos de paz. E a última coisa, só para corroborar o que eu estou dizendo, a igreja que mais cresce na Terra é a igreja do Irã. É a igreja cristã no Irã. Está crescendo a uma taxa de 20% ao ano. Não em relação à população iraniana, mas em relação ao próprio crescimento da igreja. Se acrescenta 20% de novos crentes todo ano. Ninguém sabe onde eles estão, nem onde eles se reúnem, ninguém tem nenhum programa de televisão, de rádio. Se você distribuir um folheto, você vai para a cadeia, apanha até desistir disso para sempre. Eles falam por códigos, por sinais. E isso acontece quando um cristão, depois de conviver muito com o outro iraniano, a maioria deles xiita, da seita xiita, descobre que aquele cara está aberto. Como é que ele vai ficando aberto? Sem palavras. Só vai recebendo o trato cristão, o trato do Evangelho, o trato de Jesus, o modo de Jesus, os gestos de Jesus, o carinho de Jesus, os perdões, as inclusões. E o cara vai ficando impressionado até que ele pergunta, escuta, que filosofia é essa? Aí o cara diz, olha, se você quiser saber um pouco mais disso, eu me reúno com você na minha casa. Porque dentro de casa eles têm mais liberdade. Na Constituição iraniana, se ele não obrigar ninguém a ir à casa dele, dentro da casa dele ele tem mais liberdade para dizer o que ele pensa. Aí o cara vai na casa dele, ele explica. Aí diz para o cara, olha, não fala nada para ninguém, isso não é para falar. Isso é só para viver, viver e viver. Quando te perguntarem, como você me perguntou, você chama para dentro da sua casa e explica. Mas não sai por aí com essa conversa, porque o evangelho não é para ser conversado, é para ser vivido. Aí, depois de muita vida, a gente chama. Eu acho isso extraordinário. Bastante. Vejo pequenos sinais no país, vejo no Irã esse super sinal, e acho que vai acontecer um fenômeno semelhante na Europa, porque o cristianismo institucional está morto lá e não tem ressurreição para aquilo que é só instituição, não é gente, não é vida. Eu acho que a Europa vai viver um processo dessa revolução e no Brasil e na América Latina vai demorar um pouco mais ainda, porque nós aqui temos uma liberdade perversa. É a liberdade para perversificar e perverter o evangelho. Então, é muita liberdade, é regime, porque o que a gente tem aqui é um regime disfarçado pela democracia, é um ideal de regime,
querendo cooptar a igreja, dar dinheiro para a igreja, botar ministros de igreja, botar crente no Supremo Tribunal, ou seja, uma igreja toda vendida, toda cooptada. A esperança habita o lado de fora dela. E é o que eu estou dizendo a vida inteira, saiamos, pois, a ele, fora dos portões, levando o seu vitupério. Né? Eu sempre criei que tinha um altar fora do portão. E a minha vida inteira eu botei o meu altar fora do portão. A Vinde era um altar fora do portão, a fábrica de esperança, altares fora do portão. Altares dentro do Viva Rio, altares dentro da TV Globo, altares nos ambientes seculares, altares nas favelas. Eu creio que a revolução do Evangelho é essa. E o que não for assim é apenas ainda distração interessante. Entretenimento, né? Ainda é entretenimento de mega culto com louvores e cânticos e muita habilidade artística, muita luz, muito som, muito teatro, muito tudo, mas não tem a pegada, não tem a patada, não tem o rasgão do Leão de Judá, assim. Eu só creio na patada do Leão de Judá, entendeu? Enquanto o cara não leva uma patadona do Leão de Judá, ele se distrai facilmente. Ô, Caio, pensando a partir disso que você está falando, e você está falando de um processo que é muito... Eu vou usar uma palavra que já foi usada aí anos atrás, mas não é nesse sentido. Acho que a tela foi contaminada. Mas, assim, você está falando de um processo que é um movimento orgânico, né, dessa igreja. Menos organização e mais organismo, no sentido de um corpo. Né? É verdade. Como uma tendência. E aí, partindo daqui para frente, você consegue, pensando, vamos dizer, em tendências e o que pode vir a ser esse movimento e a expressão do Evangelho. Você está falando da Europa como uma espécie de talvez a espécie de um reavivamento, no sentido assim, de cristãos, de discípulos de Jesus, que se encontram para vivenciar o Evangelho na vida cotidiana, né? Mas pensando mais aqui no Brasil, e me parece assim, você está dizendo que a Europa está um pouco à frente no sentido de que ela já enterrou essa instituição que acabou. Nós ainda estamos num processo, de certa maneira, de lidar com essa igreja institucionalizada, pesada, castradora, vinculada com processos políticos perversos. Talvez a gente ainda está nessa fase descendente, né? Mas olhando talvez um pouco adiante, para anos adiante, como que você percebe no que esse movimento pode se tornar, tanto para a nação, tanto para o país, porque você está falando de uma igreja para fora, do portão para fora. E uma igreja que não pode ser apegada. Sim. Não pode ser pegada. Sei. É mais ou menos como lá o Apocalipse diz, no capítulo 12, capítulo 13, que o dragão se levanta contra a igreja e ele joga um rio, um dilúvio contra ela, mas a terra socorre os santos. Eu acho essa expressão linda, mas a terra socorre os santos. E a água do dilúvio do dragão foi absorvida porque os santos estavam no pó da terra para todo lado. Eles não eram identificáveis. Como a instituição se oferece como identificação de poder, de relação. Desculpe a minha interrupção. Não, de forma alguma, de forma alguma. Aliás, quando você fala de poder, como eu disse a você, eu dei uma lida na sua entrevista e na pergunta que o Scott fez a você sobre qual é um sonho seu, Caio, isso lá, início da década de 90, né, para a igreja no século XXI, a sua resposta foi assim, uma igreja destituída do poder. Por isso que eu te falei que essa entrevista ela é mais assim
mais do que uma entrevista, parecia uma espécie de um profetismo daquilo, né, que a gente está vivendo hoje, porque a gente percebe essa igreja organizada, vinculada e vendida, de certa maneira, para o poder, e, ao mesmo tempo, eu estava falando com o Brega hoje pela manhã, um governo hoje presente que adota esse discurso religioso, né? Haja vista o final do As discurso. Nações Unidas, né? O Brasil é um país cristão. Isso. Que fere a Constituição. Sabe o que é isso, meu Deus? Que fere a Constituição, inclusive, né? Refere tudo. Ô, Caio, de uma coisa que eu até disse ao Fernando. Fernando foi testemunha ocular de uma profecia sua que está se cumprindo, né? Ele tava junto com você no carro com o Scott. Agora, eu, lembrando da sua última aula na PUC e juntando a essa fala do Fernando e essa pergunta de prognósticos, né, vamos colocar assim, né, de previsões, né, do que virá, enfim, lembro-me que no final da sua aula, na parte final da sua aula, que aliás, achei fantástica, pena que a gente não tem acesso ainda, né? Acho que aquele último quarto da aula, quando você fez previsões, aproveitando, inclusive, o momento da pandemia, aproveitando o fato de que as igrejas não puderam se reunir, agora muitas já estão se reunindo, enfim, mas o fato de que essa igreja invisível, ela ganhou vitalidade na pandemia, porque muitos se viram sem a necessidade do encontro, sem a necessidade do lugar, do dia, da hora. Ele pôde acessar outras possibilidades. Eu vi, você está vendo isso, Fernando, nós estamos mobilizando pessoas, servindo pessoas, independente do dia, do horário, do local, enfim. Então, essa pandemia mostra, na prática, isso que você vinha dizendo aí, né, que você está dizendo, aliás, é o que você diz sempre. E aí, aproveitando isso tudo, né, pensando em 2021, 2022, eu estou planejando viver até os 100 anos. Eu e o Guido. Amém. Eu e o Guido, a gente tem um acordo. Amém. A gente pode incluir quem quiser, né? Porque a gente tem a mesma idade. Então, assim, eu queria estar vivo daqui 35 anos, né, junto com você, e a gente contemplar aquilo que você disse. Você disse algumas coisas muito legais no final da aula, projetando para os próximos 10, 20 anos o Evangelho, não a instituição, o Evangelho. O Evangelho. E eu continuo a crer que tudo que a instituição traz como distopia, o Evangelho projeta como utopia. E a utopia do Evangelho não tem como dar errado, porque o que se projete como Evangelho, e aí eu não estou como Evangelho, como ensino de Jesus, como Evangelho, não tem como não se cumprir. Por isso eu tenho absoluta convicção nas coisas que eu digo, porque eu tento me limpar do processo do cristianismo institucional e olhar só com os olhos mais simples que eu puder ter de Jesus para frente. E aí as pessoas designam isso como utopia, uma distopia delas. Mas a utopia de hoje vai ser a esperança realizada de amanhã. E eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, quanto a essa questão do que a pandemia causou, eu acho que para quem é sensível, número um, ela adiantou o futuro para nós, ela puxou o futuro
Pelo menos uns 5 anos, assim, para cima da gente. Queria levar 5 anos para a gente alcançar. A pandemia puxou para aqueles que não vivem de barganha, de venda, de reunião, mas para quem tem alguma sinceridade no coração e sensibilidade, ela pegou assim e puxou. Para quem não tem balcão de negócio. Para quem não está no balcão, ela adiantou o futuro. Certo. Segundo lugar, ela serviu para provar a viabilidade do projeto apostólico, que era com pouca gente, de casa em casa. Era proibido, a nossa proibição aqui não era governamental, nem política, era proibição pandêmica. Ou seja, tem que ficar em casa, não pode ir a lugar nenhum. Então, na pandemia, quando você não pode ir para um lugar, reunir 3.000, 4.000, fazer um show, animar, alegrar, trazer cantores e cantoras, isso, aquilo, outro, quando você não é desse esquemão, o que sobrou? Sobrou você e a palavra. Ou seja, levou você para os primevos, para as manifestações primevas, primitivas do Evangelho. Sim. E a terceira coisa em relação a isso é que, outra vez, se demonstrou, para quem quiser saber, que a reunião da congregação ela já não é hoje como ela era no passado, nos dias primitivos. Então não dá para eu ler Hebreus na afirmação que faz no capítulo 10, verso 25, e não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, mas ao contrário, façamos isso tanto mais quanto vejamos que o dia se aproxima. Aquela afirmação lá, por eles era ouvida de um modo. Por nós, é ouvida de outro totalmente diferente. Para eles, aquela convocação para a congregação era porque a única mídia de informação da palavra que eles tinham era a congregação, onde as informações orais eram passadas, os discípulos dos apóstolos, os discípulos dos discípulos originais ou mais próximos, levavam a palavra de memória, porque era só o que eles tinham. A primeira carta de Paulo foi aos Tessalonicenses. Tempo depois, o que a gente chama hoje de Novo Testamento é uma reunião bem a posteriori, da reunião dos textos. Porque Marcos estava lá, mas não estava disponível. Era um pergaminho que não tinha tamanho. Paulo tem que dizer a Lucas, passa em Trode, na casa de Carpo, e me traz os pergaminhos. Porque era uma incumbência, meu amigo. Para carregar aquele negócio, você precisava de ajuda, de um animal para ir levando, senão você corria o risco de quebrar tudo, arrebentar a coisa inteira. Então não era fácil, e nem tinha essa facilidade. Ninguém tinha a menor ideia, quando o escritor de Hebreus escreveu aquela carta para quem quer que ele tenha escrito e quem quer que ele tenha sido, que ele escreveu aquela carta, ele não tinha a menor ideia de que o Evangelho de Lucas ia ser produzido, que João iria escrever um Evangelho aos 80 e tantos anos. A única coisa que eles tinham era memória. Boa memória de gente que dizia, por isso um conferia com o outro. Coisas espirituais com coisas espirituais não eram revelações mirabolantes, eram as memórias do ensino de Jesus. Por isso não se podia deixar de congregar, para não perder o calor daquela memória, daquele instigamento do Evangelho, que não estava disponível em lugar nenhum.
a não ser na congregação. Hoje em dia não, companheiro. Meu Deus, as sociedades bíblicas no mundo inteiro são organizações milionárias ou até bilionárias, enormes. Todo mundo tem Bíblia, só não tem evangelho para todo lado. E a congregação, tudo que ela já não ensina é o evangelho, já não tem nem a leitura do evangelho, não tem nem a memória do evangelho, não tem mais nada do evangelho. Só tem um gasofilácio e um Deus que só responde oração à base de dinheiro. E só tem um entretenimento musical e danças para lá e para cá, luz apagada, muita luz roxa em cima, escuridade, isso e aquilo. Mas o evangelho mesmo, em poucos lugares, ele ainda é lido pelo pregador e exposto por alguns pregadores que você conta nas mãos, que ainda fazem isso. É uma raridade, especialmente se forem pregadores cuja mídia é transmitida para a gente em maior quantidade, são muito poucos. E na televisão, hoje em dia, praticamente nenhum ensinando o evangelho de Jesus. Então, a congregação passou a ser um escândalo e não mais uma necessidade. Nessa pandemia, você viu crentes desesperados porque não podiam sair, voltando a ler o Novo Testamento, querendo ouvir ensino para todo lado, reavivou a possibilidade de uma pessoa como você, ou como Fernando, que não são Carmens Mirandas litúrgicas, que estão ali sem nenhuma salada na cabeça. Estão ali só com o evangelho, mal com cabelo, né? Então estão lá só com o evangelho. Então, pessoas, quanta gente eu vi dizendo, não, eu vou orar com um Breguentin, eu vou ouvir isto, eu vou ouvir aquilo com outros. E aí, isso, a meu ver, deu uma amadurecida em alguns, não em todos, nem na maioria, mas em alguns, que viram como, de fato, aquele culto à congregação, porque há um culto à congregação. Sim, sim. O primeiro culto é a Bíblia, o segundo culto é a congregação, e o terceiro culto é o dízimo. A Bíblia, porque... E o pregador. O pregador. A Bíblia vem em primeiro lugar porque Jesus está preso dentro dela, né? Jesus está por aqui, ó. Então, a Bíblia vem em primeiro lugar, porque está preso aqui. De Adão até o Apocalipse, está tudo preso aqui. Então, está tudo preso. Eu amo a Bíblia. Aleluia. Não sei nada de nada, mas eu amo a Bíblia sagrada. É um fetiche. Então, vem em primeiro lugar. Eu até ponho no painel do meu carro para proteger, né? Para proteger. Abra no Salmo 91, que evita acidentes graves. Isso. Então, mas a Bíblia, a congregação, por que a congregação? Porque se a congregação não tiver, em segundo lugar, a ênfase dela, o povo não se reúne. Se o povo não se reúne, não se cumpre a terceira prioridade, que é o dízimo. Arrecadação. Arrecadação. Tem que ter gente reunida para poder arrecadar. E o pastor tem que ser glorificado como um apóstolo de Deus, aquele que tem os oráculos e as novas revelações de Deus. Então, isso não tem nada a ver com o evangelho, mas essa é, quase que na sua inteireza, a igreja evangélica brasileira. Não tem nada a ver com o evangelho. Só tenho também, talvez um dos itens, é a adoração do sermão, né? Das pessoas que dizem, adorei o que fulano falou, adorei. Adorei. Agora, ele pergunta a ele o que era, o que fulano falou, que ele não vai saber te dizer. Tem a menor importância. Não vai saber te dizer. Não sabe mesmo. E de quem o sermão falou, né, Caio? Exatamente. Então, são dias muito loucos. E a pandemia, que é uma coisa totalmente doida,
ajudou a gente a fazer certas aproximações de certos conteúdos que, ainda que não contagiem o grupo todo, Sim. Mas não é para contagiar o grupo todo, é para contagiar quem quer ser contagiado, quem quer palavra, quem quer evangelho. Esse pessoal aproveitou. E você quer ver uma coisa? Até mesmo igrejas históricas, que teoricamente não teriam que ter problemas na pandemia, porque nas igrejas históricas todo membro sabe que tem que contribuir, não para não ser amaldiçoado, mas para sustentar. Sim. Sustentar tudo aquilo que ele frequenta, o filho frequenta, o pai frequentou. Tem uma história inteira, uma genealogia de carinho ali no lugar. Os históricos, na sua maioria, não iriam precisar, não iriam ter problemas de não se reunirem. Muito mais teriam os pentecostais, os neopentecostais e os carismáticos independentes, que precisam, que seguem esse grupo. Bíblia Sagrada, congregação, dízimos e ofertas e o pastor da unção. É o pacotão ali. E os históricos não têm isso. Mas eu vi alguns históricos que já estavam se neopentecostalizando ficarem angustiados. Alguns angustiados, dizendo isso. E os que me procuraram ou falaram comigo o que eu achava do assunto, não tinham me ouvido falar, embora eu tenha falado sobre isso inúmeras vezes no início da pandemia, eu repeti para eles e disse, meu querido, você faz parte justamente de um grupo que não deveria estar com essa angústia. Quem tem que ficar angustiado é o Valdomiro. Não você, o Valdomiro é que tem que inventar um feijão de mil reais, essa coisa toda, o Bracedo que foi ficando desesperado, amaldiçoou a pandemia, desgraçada, miserável pandemia. O Macedo Malafaia enlouqueceu porque ele já estava falido lá, a história do centro de distribuição dele, eu não sei nem qual é o nome, Centro Geral de Distribuição de Bíblia, não sei como é, que estava em recuperação judicial, aí veio uma pandemia em cima, o cara ficou maluco, não é? Querendo se reunir a qualquer custo. Chegou a dizer, eu quero ver quem é que vai proibir o povo da minha igreja de se reunir comigo. Aí ele faz aquele afinamento de voz que eu não consigo alcançar. Ô, Caio, você está dizendo, de certa maneira, que a pandemia veio para quebrar um pouco essa constantinização que a igreja sofreu desde o V século, é isso? Ela poderia, mas não quebrou, não. Não, pelo menos em alguns setores, vamos dizer, houve para quem que é possível um outro caminho. Para quem tem um pouco de percepção, e ficou claro que você pode viver e existir muito bem de outro modo, de outra forma. E que tudo isso que está aí é um grande bezerro de ouro. Sim. São estátuas de Dagon. Sim. São feitiçarias denunciadas por Ezequiel no templo. Se você cavar o buraquinho, como diz Ezequiel 8, isso, que você vai encontrar do lado de lá são todas as abominações possíveis. Deu para ver que todo mundo que queira pode viver sem entrar no cavalo de Troia. Não é? Sim. Na leveza, na liberdade e na responsabilidade do Evangelho. É verdade. É verdade mesmo, e amém. O que a gente não consegue batê-los é na criatividade, né? A criatividade, por conta da necessidade de volume, né? de negócios, né? Porque há uma clientela ávida, há produtos a serem vendidos e há mercadores dispostos a negociar, né? E nesse sentido... Quase todos eram camelôs. Foram tirados do trabalho de camelô nas praças. Exatamente. Eu sei disso intimamente.
Sim, sim. Eu fui amigo dos pais da Universal. Os departamentos de marketing não param, Oi? né? O departamento de marketing não para, né? Eles têm, inclusive, um departamento nacional. Um monte de gente trabalhando. E pastores ali dando ideia para ver qual será a campanha do mês. Aí eles uniformizam essas campanhas e as distribuem, são praticadas e repetidas em todos os grupos durante o mês inteiro. E é um dinheiro fabuloso, né, que eles arrecadam, fabuloso. Agora, ouvi o Ariovaldo Ramos, que foi chamado para dar uma aula lá na PUC, do tipo da que eu dei uma de 4 horas e outras 4 de 2 horas cada uma, e você estava lá em praticamente todas. Sim. Teve uma do Ari, 2 semanas depois que eu dei a última, para fazer um histórico também da igreja evangélica. E é aquele jeitão do Ari, ele veio, ele trabalhou comigo anos, eu sei como é que ele evolui no raciocínio, aí ele foi. Ele veio lá da Brasil para Cristo, Manuel de Melo, e aí passou pela Confederação, ele só foi pelo lado dos ajuntamentos políticos, ou de natureza político-religiosa, até que ele chegou na EVB. Ele gastou um tempão com o Manuel de Melo, que não durou quase nada. Historicamente falando, não durou quase nada, nem chegaram a se organizar. E o Manuel de Melo acabou sendo afastado pela denominação por causa de histórias pessoais, de problemas pessoais. Aí vem a Confederação, que só durou 2 anos. Mas ele deu uma ênfase na Confederação, assim como parecia que ela tinha durado 40. Durou 2, é só porque ela era de esquerda. Aí depois veio aquela Confederação do Gidel, irmão do Carlinhos Queiroz e do Salatiel, que foi da primeira bancada evangélica, que terminou em escândalo. Na era Sarney, foi um horror. Mas durou pouco tempo, durou 3 anos e o escândalo bombou. Aí ficou aquele vácuo. Foi nesse vácuo que a gente andou. O Ari não estava lá, mas o grupo que andou nesse vácuo aí, da década de 80 para frente. 83, começou lá no Peru, no CLAD 2, nos reunimos, conversamos sobre a necessidade de uma coisa assim no Brasil. Aí andamos e fizemos o Congresso Brasileiro de Evangelização, que para mim continua a ser, do ponto de vista espiritual e histórico, o maior e o melhor evento que a Igreja Evangélica Brasileira já produziu foi aquele ali. Com representatividade de todo mundo. E gente séria dessa. Pois bem, mas ele praticamente passou batido, não lembrou disso. Aí ele disse, e na esteira de muitas coisas, capitaneados pelo Caio, aconteceu a EVB, mas a EVB não deu certo por causa de uma ingenuidade tosca, porque ela era habitada por uma ingenuidade tosca. Aí falou da ingenuidade tosca da EVB não sei quantas vezes. E eu ouvindo aquilo ali, eu estava quietinho aqui, só ouvindo. E eu ouvindo aquilo tudo, conhecendo o Ari, que trabalhou comigo anos na década de 80, depois trabalhou comigo anos na década de 90, inclusive na EVB, e auxiliando o Luiz Wesley, íntimo das capelanias. Ele teria que lembrar que nenhum movimento cristão até agora durou, desses movimentos de convergência e associação, nenhum deles durou tanto tempo quanto a EVB,
que foi urdida com muita oração e trabalho desde 83, que se tornou real em maio de 91, e que foi realidade, mesmo depois de eu sair, em 98, ela prosseguiu, ela continuou. E o próprio Ari cria tanto na EVB que ele tentou ressuscitá-la já nos anos 2000 e alguma coisa. Eu fiz parte da diretoria lá, inclusive. Eu fiz parte da diretoria quando ele foi o presidente. Isso. Então, mas ele, por alguma razão, porque a EVB nunca assumiu o lado político e esquerdista, não assumiu nunca lado nenhum. O negócio dela era a pregação do evangelho, era não ter poder e ser só uma consciência influenciadora para todos os lados. Ele passou batido como se isso tivesse durado 5 minutos. E o que, a meu ver, mostra como o engajamento ideológico, político-ideológico, de fato não deixa nem você mensurar o tempo das coisas das quais você mesmo participou, por tanto tempo e por tantos anos. E aí aquilo tudo vira um movimento que aconteceu capitaneado pelo que acabou por causa de ingenuidades toscas. E eu fiquei ouvindo, depois eu falei para ele, mandei um áudio para ele dizendo, olha, você falou das ingenuidades toscas e eu fiquei tão feliz de ter sido presidente da organização que, sem busca de poder, foi a que teve maior durabilidade e só não continuou durando até o dia de hoje, sinceramente, porque eu desisti. Eu vi que aquilo estava corrompendo a minha alma. Todavia, aquela ingenuidade tosca que fez a EVB acabar é a qualidade, justamente a qualidade que não fez a EVB durar. Porque se a EVB tivesse durado, é porque eu teria me corrompido, todo mundo se corrompido, e ela estaria aí. Não teria lugar para Damares e provavelmente nem para Bolsonaros, mas eu teria me corrompido completamente. Então, louvado seja Deus pela ingenuidade tosca, que não quis fazer as alianças necessárias. Naquele tempo era com o lulopetismo, e eu era amigo do Lula há 9 anos. E nunca lidei disso com ele, ele nunca teve uma conversa petista comigo. Nunca. E eu estava lá quando o Foro de São Paulo aconteceu, ele me chamou para conversar. Conversou sobre o Foro de São Paulo? Não, não conversou. Porque não havia clima comigo para aquele assunto. A conversa era sempre outra, de outra natureza. Quando nós conversamos sobre o PT, já em 98, já houve derrocada no processo. Eu digo, da minha vida pessoal, o que foi salvação para mim, e da EVB. Porque se a EVB tivesse continuado até hoje, no Brasil e na Igreja Evangélica Brasileira, como representação à altura dela, era sinal de que ela teria se tornado a coisa mais podre do mundo. Graças a Deus, pela ingenuidade tosca. Dentro disso, e indo para o final, qual a chance hoje de qualquer uma dessas siglas que tentam aglutinar pensamentos, enfim, de sobreviver num tempo como este? Eu acho que só se for um milagre, se Deus quiser algo assim. Porque, de outra feita, está tudo acabado, meu amigo. Nos Estados Unidos, você veja, o Billy Graham estava já assim, primeiro Parkinson, depois demência, por muitos anos. Mas estava vivo lá naquela montanha de Montreat. Então, o pessoal tinha uma certa vergonha histórica de um cara que
mais do que ninguém, tentou ajudar a produzir a unidade da igreja no mundo para facilitar a evangelização mundial e gastou milhões e milhões de dólares como ninguém para levar gente de todo lado, na maior ingenuidade tosca, crendo que seria possível. Aí vem Congresso da Alemanha, Congresso em Lausanne, CLADES 1 e 2, Fraternidade Teológica Latino-Americana, na África, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, em tudo que é lugar. Depois na União Soviética. E eu fui lá a pedido dele, de 89 para 90, junto com o Leighton. Eu, o Leighton e o Sam Kamaleison, no Centro de Convenção de Moscou durante 15 dias, pregando para o pessoal das 17 repúblicas, todo mundo pago por ele para ir até lá, ouvir o evangelho integral de Jesus. E nós fizemos isso por 15 dias. Então esse cara morre. E ele acaba de morrer, aí o filho dele joga uma pá de cal em cima da história do pai, já estava vinculado ao Trump, mas o velho estava lá sem saber de praticamente coisa nenhuma, e aí ele soltou as cordas, o Franklin. E, meu Deus, cometeu uma das maiores barbaridades históricas contra a memória do pai dele. E todos os demais malucos, o Pat Robertson, o Jim Baker, está lá fazendo loucuras que a gente não pode imaginar. Aquela profetisa do Trump, que diz que Jesus aparece, fala com ela toda manhã e dá ordens sobre o que o Trump tem que fazer. E esse povo todo é uma loucura só. Agora, só agora, de um ano para cá, é que os históricos batistas, que estavam todos também lá, Jerry Falwell Jr., estava lá, está lá. Os históricos batistas começaram a frear, dizer, que negócio é esse? Os históricos presbiterianos também começaram a puxar o freio, os metodistas abrindo o olho, dizendo o que é isso, artigos, a Christianity Today cumprindo um papel profético solitariamente, porque ela é filha do Billy Graham, que foi quem a iniciou. Pois bem, fora isso, não tem mais nada e não tem dinheiro para a reunião dessas pessoas. Aí, outro dia, eu falei para um amigo meu, que foi presidente do Comitê de Lausanne. Depois que eu saí do comitê, ele é bem mais jovem do que eu, mas nós ficamos amigos nos encontros que o Leighton Ford patrocinava lá no sul da Carolina, norte da Carolina, em alguns lugares, da Geórgia, em Atlanta, por ali. E eu fui pregar em dezenas deles, a convite do Leighton. E lá eu conheci um rapaz ainda jovem, que era missionário no Japão. Depois ele se tornou presidente do Comitê de Lausanne, o Doug Birdsall. A gente conversa de vez em quando aqui ao telefone e tal. E outro dia nós estávamos conversando sobre a igreja americana, sobre o caos daquele negócio inteiro. Aí, conversa vai, conversa vem, surgiu o assunto de que a gente ainda não tem mais os grandes patrocinadores de unidade, né? Eu falei, olha, como não? Nós nunca tivemos unidade facilitada, de graça, como agora. Eu estou falando contigo, sem pressa de terminar. Uma chamada de vídeo. Antigamente a gente tinha que ter um link, um transponder, para fazer uma chamada de vídeo entre nós dois, que ia custar milhares de dólares. Hoje, deixa lá o Mark Zuckerberg pagar. Ele tem interesses perversos, porque essa árvore que criou essa tecnologia é a mesma do Éden, do conhecimento do bem e do mal. Eles estão lá no business deles, mas eles criaram uma facilitação universal, cara. A gente pode reunir gente da Terra inteira sem limite, de graça. E o que está faltando é isso.
Porque aqui na América Latina, você tem de um lado a neopentecostalização geral da igreja latino-americana. E de outro lado você tem os sobreviventes do passado, que são os teólogos da fraternidade teológica. Mas você não tem nada aí no meio, que são os evangelistas lúcidos e proféticos, que podem falar para a igreja e podem falar para fora e para o mundo. São esses indivíduos os mais estratégicos, a meu ver, que precisam brotar em todos esses continentes. E precisa haver um descobrimento de quem são esses indivíduos, um patrocínio gratuito, que só tem que ter gente com esse coração organizada o bastante para ir juntando. De repente, você pode estar com 20 mil, com 30 mil, com 40 mil líderes, com 50 mil, com 100 mil, com 400 mil, com 500 mil de líderes no mundo. Conversando agora, não pode ser doido com doido, não é? Por isso é que nem podem ser os neopentecostais, porque cada um tem uma visão e uma sentença e uma loucura na cabeça. Como é que você vai criar unidade no hospício? Não tem a menor condição. E com teólogos também não dá, né? Teólogo não dá, ele está preocupado com fimose. Aqueles teólogos antigos, fimoses dos mastodontes, fimose de rinoceronte, fimose paleontologia teológica. A gente tem que ter no meio aí um pessoal que saiba e conheça como é a loucura de um lado e como é a exigência teológica do outro e qual é a consciência bíblica neotestamentária no centro. Aí a gente, quem sabe, consegue reunir. É a maneira que eu vejo dessa unidade com significado, expansão e subversividade mundial poder acontecer. É usando esses veículos aqui. Agora, cara, eu tô velho, né? Eu tô velho. Eu tô querendo gente nova. Aí, gente nova que não queira jogar sozinha, gente nova que queira passar a bola para os outros. E quando essa pandemia acabar, se eu ficar convencido de que tomei uma vacina que imuniza, porque eu não posso correr risco, eu tenho aqui 2 problemas no coração, tenho diabetes tipo 2, já tive uma parada cardiorrespiratória que me deixou entubado durante 4 dias, tenho 30% de pulmão a menos do que a maioria das pessoas agora, embora eu acho que eu tenha dentro de mim um touro. Sinceramente, eu acho que tem um touro que mora em mim e eu não sabia, porque a minha energia é forte. E agora, eu não vivi os meus filhos. Eu estou vivendo meus filhos nos últimos anos. Eu estou tentando viver os meus netos. E estou tentando viver a minha mulher. Mas, graças a Deus, ela gosta de viajar comigo por aí. Então, da hora que a gente estava indo, quando veio a pandemia, para Angola, porque eu acredito que essas coisas de unidade vão começar no meio dos simples. Dos simples de coração. Não é no encontro de pensadores aí em São Paulo. Vai sair, vai tomar. Enquanto cada um vai sair, você viu aquilo que o Caio falou, não gostei não sei o que e tal. Eu já cansei de tudo isso. Eu acredito nos simples de coração, cada vez mais. A gente estava indo a Angola e de lá iríamos dar uma expandida para outros lugares. Graças a Deus, o idioma inglês facilita a minha vida imensamente, tanto para me relacionar quanto para pregar no meio deles, querendo ver se a gente vai juntando. Todo mundo já fala linguagem digital, de comunicação, todo mundo já tem praticamente. Então, tem uma facilidade já posta, agora só tem que ter as iniciativas. O que falta é gente querendo investir.
Quando isso tudo passar, eu vou tentar desafiar uns 10 a 12 empresários a colocarem dinheiro num fundo para ver se a gente começa a reunir em outros lugares, porque o Brasil está tão viciado que eu preferiria ver isso acontecendo de fora para dentro, vindo para cá devagar, porque aqui o vício é grande. E outra coisa, os melhores entre nós são tomados também de duas coisas insuportáveis. De um lado, é uma autopreservação horrorosa. É um pessoal que não quer correr risco de nada, de nada, de nada. Conversando contigo e tomando café, eles estão de acordo com tudo. Mas se tiver um presbítero da igreja, um líder da igreja, um empresário da igreja, ou qualquer coisa da igreja deles, eles já ficam todos politicamente corretos, essa coisa toda, muito fina, muito delicada, não tem patada. Essa é que é a realidade. E a segunda coisa é uma vaidade ministerial tão extraordinária que todo mundo não quer dar o primeiro passo, ou se dá meio passo, vê quantos você dá. Mas se você der um passo inteiro, eles já acham que você está querendo dominá-los. Então é o famoso tipo que nem sai de cima. Fernando, você que é o chefe do programa. Mas é muito bom ter você aqui, Caio. Obrigado, Fernando. Convite para um próximo papo com você. É só marcar, Fernando. Não, vamos marcar. Sempre só marcar bom que a gente conversa. Muita alegria. E olha, foi muito bom reler, viu? Olha, eu não tenho esse livro. Mas se você puder fazer uma cópia digital, qualquer coisa, e me mandar... Mando sim, vou providenciar. Vou botar num link que eu possa abrir. Não, vou providenciar isso. Acho que é bem interessante. A gente tem contato com o Scott, já fizemos até papos na rede com o Scott, e eu até sugeri para o Fernando de trazê-lo para um encontro, porque naquela época ele ouviu você e outros tantos líderes. Na verdade, foram 2 edições, né, Fernando? E aí ele fez Ultrapassando Barreiras, exatamente. Eu acho que seria interessante trazê-lo agora, né, para a gente conversar ao vivo e a cores, e atualizar, né, essas barreiras que ele propunha serem ultrapassadas, né, e de repente fazer uma junção aí dos pensamentos atuais seus, inclusive. Que bom, que bom. Mas é isso. Muita alegria, gente. Alegria nossa, Caio. Muito bom estar com você aqui. Obrigado. Eu vou terminar a transmissão. Queria dar um abraço a todos aqueles que estiveram por aqui. O programa vai estar no YouTube depois, vocês podem acessar, podem divulgar. Eu vou terminar a transmissão, a gente segura um pouquinho aqui, Brega e Caio, para a gente terminar entre nós aqui, tá bom? Um grande abraço a todos. Um beijo a todos vocês, queridos. É isso. Amém. Tchau.